bom dia. Ex-prefeito de Bacabal tem prisão preventiva anulada. Aumenta o número de casos de microcefalia no estado. No estúdio, vamos falar sobre a regra que dobra a pena para quem cometer crime de estelionato contra idoso. E mais o corre-corre para as apostas da Mega Sena da Virada. Hoje é 30 de dezembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a síndrome de Guillain-Barré, uma doença rara que gera fraqueza muscular e pode causar paralisia, tem causado muita preocupação entre as autoridades. As notificações aumentaram e os casos confirmados também. Mais de 550 casos da doença já foram notificados. No Maranhão, 13 casos suspeitos da síndrome Guillain-Barré foram confirmados. Para que o tratamento correto seja realizado em pacientes, é fundamental o acompanhamento médico. Ao contrário, a doença pode até matar. Pode fazer uma paralisia da respiração completa por falta do sistema nervoso. Então, nesse momento, o paciente tem que estar com assistência ventilatória, deve ser entubado e colocado em respirador. A síndrome de Guillain-Barré é também uma consequência do vírus Zika, que também pode desenvolver a microcefalia em bebês, caso as mães tenham contraído a doença no período gestacional. No Maranhão, uma morte já foi confirmada por Guillain-Barré. Os sintomas dessa síndrome são bastante específicos. Ele começa uma fraqueza dos pés, depois das pernas, depois para de urinar, para de conseguir fazer as funções intestinais também. Depois uma paralisia que vai subindo para os membros superiores e aí pode chegar até parar de respirar. Então ela é ascendente, é uma paralisia flácida ascendente. O mesmo cuidado que se deve ter com a prevenção do Zika vírus é o mesmo que se deve ter contra a dengue, ou seja, exterminar qualquer criadouro do Aedes aegypti. Eu estou aqui ao lado da Rosângela Cipriano, que é médica infectologista. Doutora Rosângela, isso porque está mais que provado que o vírus Zika ele pode causar outras doenças muito mais sérias, né? Exatamente, o vírus Zika inicialmente dá uma doença febril aguda, exantemática que a gente chama, porque causa umas lesões de pele e os olhos muito vermelhos, como se a pessoa tivesse uma conjuntivite sem pus. Então aquela febre, a conjuntivite e o rastro cutâneo é uma doença inicial do Zika vírus. Então aquela doença pode passar, a pessoa fica boa, dura poucos dias, em tudo muito parecida com dengue, né? O que acontece depois são as complicações do vírus. E por isso o sistema nervoso mal formado vai causar cabecinhas pequenas, que é o que a gente chama de microcefalia, porque o cérebro está muito lesado nessas crianças. E olha só, a alta de casos de microcefalia, como a doutora ainda há pouco falou, também preocupa. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Maranhão está em 9º lugar no ranking de maior incidência de casos. Ao vivo, o repórter Clécio Bertozzi tem mais informações. Ô Clécio, quantos casos de microcefalia já foram registrados, hein? Bom dia. Bom dia, Eliene. Bom dia a você de casa. Olha, só no Maranhão, 93 casos de microcefalia já foram registradas somente esse ano. Foram divulgadas ontem, nessa terça-feira, pelo Ministério da Saúde. O Maranhão integra o 9º lugar no ranking de maior incidência de casos. Segundo os dados, foram registrados 2.975 casos em 656 municípios de 20 unidades da federação. O número de casos no Maranhão aumentou em relação à última semana, quando foram registrados apenas 88 casos da doença aqui no estado. O último boletim emitido pelo governo estadual confirmou que São Luís registrou 23 casos da doença. Em Buriticupu, 7 casos foram confirmados. Imperatriz e São José de Ribamar, município da região metropolitana de São Luís, 6 crianças tiveram confirmação de microcefalia. O relatório apontou ainda ocorrências nas cidades de Coroatá, 3 casos, Santa Inês com 2 casos, São João dos Patos com 2 casos, Timon com 2 casos, Dom Pedro com mais 2 casos, Presidente Dutra com 2 casos e Paraibano com 2 casos e Barra do Corda com 3 casos. De todos os casos apresentados, apenas uma criança morreu no município de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. É com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Clécio. Bom dia. E um casal denuncia um problema no fornecimento de um leite especial para o filho que sofre com um problema alimentar.
O produto custa muito caro e está comprometendo quase toda a renda familiar. Mais uma vez, Daniela enfrenta dificuldade. Ela está sem receber o leite Neocate LCP, próprio para crianças que sofrem de alergia alimentar múltipla, que é o caso do filho dela, Ian, de 3 anos. Desde o dia 18/12, que era para mim ter recebido o Neocate LCP do meu filho, que ele consome 16 latas, e eu não recebi. Só neste mês já gastou quase R$1.000 com leite. A última compra foi mais de R$500, relativa a apenas 3 latas, que dura apenas uma semana. Cada lata custa R$174. Ian, que só se alimenta do leite por conta da doença, consome 16 latas por mês. O valor é de R$4.000. A família não tem condição de arcar com essa despesa. Eu não tenho como manter as 16 latas, porque dá mais de R$4.000. Então, ou seja, quem pode disponibilizar esse tratamento é o governo, que tem disponibilizado há 3 anos e meio o tratamento do meu filho. Não é de hoje que existe o problema da falta de leite para ser entregue às famílias que necessitam. Neste ano, por várias vezes, já deixou de ser distribuído. O problema já havia sido constatado em novembro. Uma produtora da difusora foi até o Hospital Juvencio Matos e confirmou o problema. Uma senhora que também tem um filho com alergia alimentar múltipla ficou sem receber o produto. Um funcionário que trabalha no setor de entrega de leite confirmou que o produto estava em falta. Chegou a dizer que o problema não é comum. Quando falta assim, demora muito para chegar? Não é verdade. Daniele, que não recebeu o leite agora em dezembro, já havia denunciado em julho deste ano o mesmo problema. 2 meses consecutivos, já foi o período mais agravante. Esta médica explica que se a criança que tem a doença não se alimentar adequadamente, pode ter sérios problemas de saúde. Corre risco se tem indicação, se ela não pode ingerir uma proteína, um alimento, um nutriente dessa monta, né? E ela não tem, ela só pode ingerir aquilo, claro que aquilo vai fazer falta para ela. Hoje voltamos ao Hospital Juvencio Matos, no setor onde há distribuição do leite. Nos foi informado que não havia ninguém, todos os funcionários estão de recesso. No setor do leite não tem ninguém, porque está todo mundo de recesso, hein? Em setembro deste ano, o governo publicou no Diário Oficial um aviso da súmula de dispensa de licitação. De acordo com o documento, a dispensa foi para adquirir fórmulas alimentares necessárias aos usuários do programa do leite especial. O valor divulgado ultrapassou os R$3 milhões. Pouco mais da metade foi destinado à empresa MedSurgery Hospitalar Limitada, a mesma que em julho deste ano teria enviado ofício para a Secretaria de Saúde do Estado, justificando que houve extravio dos produtos junto à transportadora e, por isso, faltou alimento para crianças, como para o menino Ian. No mês de outubro, uma errata foi publicada pelo governo para reduzir o valor destinado à MedSurgery de R$1.590.400 para R$836.208. Outra empresa de nome Mercúrio Comércio de Produtos Hospitalares Limitada também teve o valor corrigido de R$1.479.559,20 para R$739.779,60. Nenhum dos dois documentos informou a vigência do contrato celebrado. Quando eu peço que me dê uma data, ele não coloca uma data, a Secretaria de Saúde não bota assim, tal dia vai chegar. Então eu fico meio com essa situação incerta. Como vai ter o período do feriado do Ano Novo, eu sei que vai demorar. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a previsão da disponibilidade do leite Neocate LCP é de até 2 dias úteis. A entrega será feita na coordenação do Programa do Leite Especial no Hospital Infantil Dr. Juvencio Matos. E a seguir vamos falar sobre a regra que dobra a pena para quem cometer crime de estelionato contra idoso. Agora são 7h42. O Bom Dia Maranhão volta já. E o ex-prefeito do município de Bacabal, Raimundo Nonato Lisboa, teve a prisão preventiva anulada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e vai responder em liberdade às acusações de desvio de verbas públicas, fraude à licitação, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Além do ex-prefeito,
Eduardo José Barros Costa, Aldo Araújo de Brito, Gilberto Ferreira Gomes Rodrigues e Edna Maria Pereira Ferreira, também presos na Operação Elberite, responderão os processos em liberdade. E no período de festas e também de férias, é grande a movimentação nas praias de São Luís. O problema é que todas continuam impróprias para o banho. Se é considerado um dos pontos mais críticos de toda a orla de São Luís. O rio Calhau, completamente poluído, corre livre em direção ao mar. O trecho está interditado, ou seja, desaconselhável para o banho. Mas a recomendação quase sempre não é levada em consideração por banhistas ou frequentadores. Todos esses banhistas, todas as pessoas que utilizam essas praias, todas aquelas que estão acampadas já início, aí, festividade final de ano, elas têm a probabilidade muito grande de ficarem contaminadas. Na Ponta da Areia, a situação não é nem um pouco diferente. A placa informa que a praia está imprópria para o banho, mas o que se vê é um movimento intenso no local. O que essas pessoas nem imaginam são os riscos que correm com toda essa exposição. Gastroenterites, hepatite, doenças de pele e tantas outras em função dessa problemática da quantidade de esgotos que são lançadas. A situação atual das praias de São Luís é consequência também das ocupações irregulares que se formaram na capital. Eu estou aqui ao lado do Lúcio Macedo, que é doutor em saneamento ambiental. Lúcio, a cidade cresceu, se desenvolveu, mas pouco se pensou nessa questão de garantir melhores condições de infraestrutura. Pouco se pensou na questão do saneamento básico, não é isso? Exatamente. E como a gente observa nas imagens, vai se refletir nas condições de balneabilidade das nossas praias. São 32 quilômetros de orla na cidade de São Luís e as consequências são muito graves com relação ao problema de contaminação das águas dessas 8 praias que existem nessa extensão que é a nossa faixa litorânea. Para quem curte passar a virada do ano pelas praias da capital ou mesmo aproveitar o recesso para cair no mar, lembre-se, todas as praias de São Luís estão impróprias para o banho. Ou seja, nesse caso, é melhor prevenir que remediar. A previsão é de chuva de forma isolada entre o final da tarde e a noite, em algumas áreas do estado. Em Barreirinhas, as temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Bacabal, 23 e 34. A máxima em Colinas será de 38. Em Imperatriz e Chapadinha não passa dos 35 graus. Em Caxias, a terça-feira vai ser quente, mas pode chover. Em São Luís, a mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. E a regra que dobra a pena para quem cometer crime de estelionato contra idoso já está em vigor. A nova lei tem o propósito de estabelecer causa de aumento de pena na hipótese de estelionato. Sobre o assunto, eu converso agora com Guadalupe Barros, assistente social do CIAPV e também presidente do Conselho Estadual do Idoso. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E aí essa lei, a importância da lei, eu queria que você começasse falando disso, principalmente para fortalecer o combate contra a violência do idoso. Bom dia. O fortalecimento dessa lei, na verdade essa lei é importante porque ela retifica o Código Penal 171, que trata sobre estelionato e que diz que a pena é de 1 a 5 anos de prisão, né? E ele retifica nesse sentido. Retifica também o Estatuto do Idoso, né? No seu artigo 106, quando ele trata dessa pena sobre a condição de 2 a 4 anos de prisão. Então, ele retifica nesse sentido porque ele está aí fortalecendo o Código Penal, tanto o Estatuto quanto o Código Penal, quando ele dobra, né, a pena de 2 a 10 anos de prisão se o crime for realmente certificado. Infelizmente, esses estelionatos não são novidade para ninguém, né? Eles acontecem há muito tempo e aí os idosos, às vezes as pessoas até pensam, mas são pessoas estranhas que acabam cometendo esse tipo de crime. Na maioria das vezes, não, né? As pessoas que cometem esses crimes são pessoas muito próximas deles, né? Infelizmente, até, na maioria das vezes, filhos e netos. Infelizmente,
a constatação de que a família, né, que são mais próximos, netos, filhos, sobrinhos, que são os violadores desse direito do idoso e que cometem esse tipo de crime. Por quê? Porque o idoso ele precisa ser amparado pela família e ele acredita que ele está sendo amparado. Sim. E aí, pela dificuldade que ele tem em administrar os seus bens e também em gerir o seu provento, ele credibiliza ele terceiriza essa ação para a família. E a família, na verdade, é a maior violadora porque, através dessa confiança que o idoso dá, né, para os familiares cometem esse tipo de crime. Além do familiar, acho que até as instituições financeiras, de alguma forma, deveriam ser punidas, porque o que chega na redação de jornalismo da TV Difusora com relação à denúncia de empréstimos que foram feitos e sem autorização do idoso, com a participação do filho, como você mesmo citou, do sobrinho, de pessoas próximas, é muito grande, é muito alto esse número de reclamações. Então, tanto o sobrinho, o familiar, como a instituição também financeira poderiam ser punidos. Sim, mas a instituição, ela não busca a família para fazer um tipo de ação dessa. Sim. Ela não é a instituição que procura a família, e sim o contrário, a família que procura a instituição. Então, o grande violador mesmo é a família, porque eles buscam com intenção mesmo, com a má intenção, com a prática do estelionato, ele busca fazer com que essa ação seja concretizada. No CAPV, no Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, que é o núcleo da Defensoria, nós atendemos vários tipos de ações dessas, casos desses, em que o idoso, ou então familiares do idoso, que não estão coniventes com esse tipo de crime e que tem a ciência ou que reconhece ou descobre que está acontecendo esse tipo de crime, ele vai buscar no CAPV um atendimento de apoio, né, para coibir esse tipo de ação ou de orientação. E qual a atuação da Defensoria em todo esse processo? As pessoas que estão em casa nesse momento, que tem alguma situação parecida próxima, está observando algo estranho, o que essa pessoa pode fazer? Quais os caminhos para denunciar? Bom, a pessoa pode ir diretamente ao CAPV, a Defensoria Pública do Estado, localizada na Rua da Estrela, próximo à Praça Nauro Machado, no Projeto Reviver, e buscar essa orientação, denunciar, ou denunciar também no Conselho Estadual do Idoso, localizado à Rua do Egito, 281, no centro da cidade, que são duas portas de entrada, duas instituições que estabelecem em sua função essa denúncia como porta de entrada, e aí nós vamos trabalhar para a prevenção da violência contra a pessoa idosa. Fazemos atendimento no CAPV de orientação, de mediação de conflitos, de visita domiciliar, né, a esse idoso, para que seja garantido os direitos da pessoa idosa. Ok, eu conversei com Guadalupe Barros, que é assistente social do CAPV. Mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Bom dia. Obrigada. Bom dia. E no próximo bloco você vai ver o corre-corre para as apostas na Mega Sena da Virada, 7h54. Eu volto já. E a gente volta falando de economia. A Bovespa teve queda de 0,25% aos 43.653 pontos. O dólar teve alta de 0,44%, cotado a R$ 3,87. O peso argentino teve queda de 0,13% e vale 29 centavos. O euro também teve queda de 0,21%, cotado a R$ 4,23. E a possibilidade de ficar milionário do dia para a noite está mexendo com a imaginação dos maranhenses. É que nesta semana, a Mega Sena da Virada vai sortear um dos maiores prêmios da história
da loteria. São quase 300 milhões de reais. O que você faria com 280 milhões de reais? Investiria em imóveis, entendeu? Não é investimento, é um investimento seguro, né? Viajava, fazia coisas maravilhosas, não é? Ajudar minha família, minha mãe, meus parentes também. Pois este é o valor que a Mega da Virada vai pagar no dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas e pelo tamanho da fila dá para perceber que tem muita gente sonhando com toda essa grana. A Maria do Socorro, que é jogadora de primeira viagem, vai tentar. Sempre fica com fé, confia, né? Um dia a sorte bate, quem sabe, não é hoje. Esse número aqui, dia 31 eu tô milionária. A aposta mínima é de R$ 13,50. Já para os chamados bolões, a aposta mínima custa R$ 10. As chances de ganhar são de 1 em 50 milhões. Mas tem apostador que não está ligando para essa matemática. Tem que jogar, né? Uma hora a sorte bate na porta e quem sabe a gente não ganha, né? Na Mega da Virada, o grande prêmio não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas do concurso, o dinheiro será dividido entre quem acertar 5 dezenas. Ou seja, alguém vai ficar milionário neste fim de ano. As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio. Com o dinheiro, o ganhador também poderá comprar 560 imóveis avaliados em R$ 500 mil. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.